que o torcedor do Fluminense já estava indignado com o pênalti marcado para o Vitória no fim da partida de sábado, que acabou dando a vitória para a equipe baiana. A CBF agora divulgou o áudio do VAR, né, na marcação do lance, e garanto para você que a indignação só vai aumentar. É completamente inacreditável esse áudio. A CBF também toma algumas medidas, a gente vai comentar sobre isso. Foi uma rodada muito polêmica do Brasileirão e dois times que estão lá na briga, lá embaixo, contra o Fluminense pelo rebaixamento, trocam de treinador. A gente vai comentar sobre isso nesse vídeo aqui. Um deles, inclusive, pode, quem sabe, ser uma boa opção para o Fluminense em 2025. Vamos comentar aqui. Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar do Flusão. Antes das informações, eu queria trazer rapidamente aqui para vocês uma notícia que me chegou essa semana. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? É um número absurdo, né? Então não dá para ficar andando por aí com o seu carro, com a sua moto desprotegidas, contando com a sorte. Então conte com quem entende de proteção. No Clube Unir existem preços que cabem no seu bolso, tá? O QR Code aqui na tela, aponta o celular aí, manda uma mensagem, liga pro número aqui em cima, faça a cotação para ficar protegido. Mesmo com a derrota para o Vitória, o Fluminense segue ali na 13ª colocação com 36 pontos, e alguns outros times que não estavam sendo muito cogitados nessa briga contra o rebaixamento aparecem ali com muita força. O Juventude perdeu seu último jogo e entrou na zona de rebaixamento, agora é o 17º colocado com 34 pontos. Inclusive, o Juventude demitiu o seu treinador, o Jair Ventura, e se aproximou de um acerto com o Fábio Matias, que foi treinador do Botafogo e do Coritiba. Vale lembrar, né, que o Corinthians enfrenta hoje o Cuiabá, tá com 32 pontos. Se vencer, pode inclusive passar o próprio Juventude, né, indo para 17º lugar, e o Juventude caindo para 18ª colocação. Primeira mudança ali, né? Dança das cadeiras no futebol brasileiro. O Juventude acaba demitindo o Jair Ventura, e vou ser sincero com vocês, tá? Eu considero isso um equívoco, um erro, embora a fase do Juventude não seja boa. O Jair Ventura é um treinador que, para esse tipo de time e de situação, né, de tentar garantir ali uma permanência na Série A, eu acho que ele cumpre muito bem o seu papel. O time do Juventude não é uma boa equipe, fazia um campeonato, na primeira metade do campeonato do Juventude foi acima das expectativas. Se você olhar a escalação do Juventude, não justifica, né, a posição que ele estava na primeira metade. Isso é um mérito muito grande do Roger Machado, que fazia um grande trabalho, saiu, foi para o Internacional. O Juventude pegou o Jair Ventura, à época eu até falei que era uma boa escolha, e eu continuo achando, né, para o que se propõe no campeonato, o Jair era uma boa, apesar do Juventude ter entrado na zona nessa rodada. Agora eles trocam, vão para o Fábio Matias, que foi auxiliar do Botafogo, né, chegou até a treinar e vencer o Fluminense, depois teve uma passagem pelo Coritiba. Vamos ver se eles conseguem se salvar do rebaixamento com essa mudança, mas o Juventude definitivamente entra nessa briga contra a Degola. Outra equipe que também troca de treinador, também está lá na parte de baixo da tabela, aparecendo agora em 16º, né? Candidato importante também ao rebaixamento é o Bragantino. O Bragantino fez um campeonato em 2023 muito bom com esse treinador, que é o Pedro Caixinha, português, mas em 2024 a campanha é muito decepcionante, muito fraca, e o Bragantino está nesse momento em 16º com os mesmos 34 pontos do Juventude, e anunciou a demissão do seu antigo treinador. O substituto ainda não foi anunciado, a gente não tem essa noção de quem que o Bragantino vai trazer, assim como a gente tem lá no Juventude, né, que tá chegando o Fábio Matias pro lugar do Jair Ventura, mas o Pedro Caixinha, portanto, está livre no mercado. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, pode soar um pouco polêmico, já que o Bragantino faz uma campanha muito ruim esse ano, termina em 16º, mas eu acho o nome do Pedro Caixinha um bom treinador, algo pro Fluminense ficar de olho, quem sabe, pra 2025, ele foi ventilado inclusive no Grêmio, e assim, por mais que 2024 seja um ano abaixo desse treinador, ele fez um 2023 muito bom com o Bragantino. A gente lembra que o Bragantino brigou lá em cima na tabela, chegou em alguns momentos até a sonhar e cogitar brigar pelo título brasileiro, e era o Pedro Caixinha, né, no comando dessa equipe, jogando daquela maneira muito... Era um time muito rápido, muito leve, jogava fazendo uma pressão alta no adversário, com transições muito rápidas. Então, assim, por mais que o ano de 2024 seja extremamente decepcionante, é um nome interessante, sim, de treinador para a gente pensar para 2025. O Mano Menezes está aí, está nessa luta, né, para manter o Fluminense na Série A.
tem contrato até o final do ano, pode acabar sendo renovado. Claro, tem tricolores que vão achar que tem que manter o Mano, vão ter outros que vão achar que o Fluminense tem que ir por um novo caminho. Surge, então, livre no mercado, o nome do Pedro Caixinha. Ele que começou como treinador em 2011 no União Leiria de Portugal, passou pelo Nacional da Madeira, Santos Laguna do México, Al-Garrafa do Catar, Rangers da Escócia, Cruz Azul também do México, Al-Shabaab, voltou ao Santos Laguna, passou pelo Tajeres até chegar no Bragantino. Esse último trabalho dele durou aí um pouco mais de quase 2 anos, né? Ele chegou no Bragantino no dia 1º de janeiro de 2023, tá saindo, foi demitido agora no dia 27 de outubro, quase 2 anos na frente do Bragantino. Repito, um 2023 muito bom, um 2024 já bem abaixo, né? O Bragantino, a gente sabe, tem toda aquela questão lá do modelo Bragantino, a prioridade deles é muita coisa que não o desempenho esportivo, né? O Bragantino, na verdade, foca em contratar jovens jogadores para valorizar e vender. O foco deles é esse, né? Se for campeão de alguma coisa, se ficar bem, são outros 500. Eles querem ficar na Série A e valorizar jogador. Então, em 2024, do Pedro Caixinha por lá já não foi tão bom. É um nome que surge aí, né, livre no mercado para 2025. Eu quero saber, claro, a opinião de você ligado aqui na Central. Você acha que Pedro Caixinha poderia ser um nome positivo, bom para o Fluminense em 2025? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Vamos falar agora, né, da CBF, da vergonha que aconteceu na partida entre Vitória e Fluminense no sábado. É verdade que a atuação do Fluminense foi ruim, sim. O Fluminense volta melhor para o segundo tempo, dá uma pressionada, empata o jogo e depois abdica de jogar. É verdade isso, sim. É verdade que o Manuel dá uma paçocada que é inaceitável, tá? No lance do pênalti ali no final do jogo. Aquilo ali é inaceitável, o Manuel fazer uma parada dessas, mas não podemos deixar de falar sobre a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, que marca um pênalti simplesmente inacreditável, né? Você que acompanha a Central há mais tempo sabe que eu raramente fico falando de arbitragem aqui. Esse ano, eu acho que a única vez que eu vim aqui depois de um jogo e reclamei de árbitro foi contra o Vasco, que teve aquele gol bizarro validado do Verratti, e só. De resto, eu raramente falo de arbitragem, eu geralmente foco nos problemas do Fluminense, porque eu entendo que a arbitragem é muito ruim mesmo, e aí a gente tem que focar no que a gente pode mudar, né? A questão da arbitragem é algo para o Mário Bittencourt resolver nos bastidores lá com a CBF, para os clubes pressionarem. A gente, como torcedor aqui, eu prefiro sempre focar em comentar o time do Fluminense, as escolhas do treinador, as escolhas da diretoria na montagem do elenco, do que de arbitragem. Mas nesse jogo contra o Vitória, gente, não tem como. Não tem como. Aquele pênalti marcado foi completamente escandaloso. Aliás, no primeiro tempo já tinha um pênalti que o próprio Flávio Rodrigues de Souza marca, que não foi nada, e aí o VAR chama e o pênalti é retirado. Inclusive, aquele lance ali, eu acho que escancarou a falta de nível técnico do Flávio Rodrigues de Souza. E se você parar para analisar o primeiro pênalti, tal, do primeiro tempo, o Flávio Rodrigues de Souza está bem posicionado. Ele está posicionado certinho. Ele está bem posicionado de frente pro lance, tá vendo claramente. E ele marca um pênalti inexistente. E aí, no segundo tempo, acontece o que a gente sabe. A CBF começou a tomar as medidas, né, dela pós-jogo, que não vão mudar nada, mas ela decide, né, começar com essas medidas. Primeiro, a informação que vem lá do GE Globo é de que a CBF decidiu afastar o árbitro Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que era o responsável pelo VAR nessa partida. Ele atuaria numa partida da Série B nessa segunda-feira, mas foi substituído por estar em avaliação de desempenho técnico. Então ele pega essa geladeirinha. E aí, hoje de manhã, sai a informação de que após afastar o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que foi o chefe do VAR nessa partida, a CBF também decide afastar o Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro desse jogo. Aliás, a rodada do Brasileirão foi uma rodada polêmica em termos de arbitragem. Outros árbitros, o árbitro de Flamengo e Juventude, por exemplo, também foi afastado, além do Flávio Rodrigues de Souza. Assim, essa informação quem traz pra gente é o UOL, tá? E beleza, agora afastou, né? Beleza, legal, afastou. E aí? O Fluminense vai recuperar o ponto que perdeu? Agora não adianta nada, né? Agora a Inês é morta. O Fluminense já foi prejudicado. Aí eles vão afastar o árbitro, vai pegar uma geladeira aí, vai ficar 15, 20 dias fora, depois volta apitando como se nada tivesse acontecido. É por isso que a arbitragem do futebol brasileiro não vai pra frente. Eu tô aqui com o áudio do VAR, que a CBF divulgou, pra colocar aqui na tela. Assim, eu não vou nem fazer comentários muito antes, não, porque é escandaloso, tá? É escandaloso o que é falado aqui nesse áudio do VAR. Então, como eu já tô
irritado antes de ouvir o áudio do VAR? Vamos fazer uma rápida pausa aqui para dar uma respirada? Eu vou aproveitar rapidinho para mandar um abraço para a galera tricolor ligada aqui na Central. Todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, comenta. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Wanderson de São Gonçalo, Assis de Manaus, no Amazonas, Zé de Teresópolis, Mau Júnior de Nova Friburgo, pro Geraldo Machado de São Sebastião, em São Paulo, e pro da Mata de Petrópolis. Um abração pra galera tricolor ligada na Central, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Beleza? Então vamos lá, gente, vamos ouvir o áudio do VAR do pênalti, do segundo pênalti, né, que foi validado do Vitória, que depois gerou o segundo gol deles na partida e acabou trazendo a derrota do Fluminense. Vejam aqui a conversinha, tá? Entre árbitro e o pessoal que tava lá no VAR. Que coisa inacreditável. Eu tava te ouvindo que eu tava gerenciando com ele. Perfeito, ele ficou bravo que acabou batendo no joelho, mas totalmente acidental. E ele afronta o jogador. Olha, perdeu. Segue. Possível impedimento. Pênalti. Precisando de campo, tiro penal. Volta. Precisa ver a PP de impedimento, tá? Tá, calma aí, vamos ver o primeiro penal. Volta pra mim, Thiago, devagar. Agora sim. Ok, vamos pra disputar a bola. Tá, ok. O atacante ele vai com a perna, ok, pra tentar tocar a bola. O jogador defensor vem e calça ele, ok? Perfeito, aqui também tem. Ok, o jogador chuta ele, Isso. ok. Perfeito. Ok, ele busca, ele fala que tem os trancos também nas costas, tá? Vamos ver. Mais embaixo. É mais embaixo, é só embaixo, tá? Mas embaixo tem, tá? O jogador ele chega atrasado e chuta. No momento que ele vai tentar chutar a bola, para pra mim no ponto de contato aqui, Thiago. Aí, Thiago, segue. Aí ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido, ok? Perfeito? Ok? Tá, tá linha de fundo, ok. Agora, o Souza, a gente checou, o penal já tá marcado. Vamos checar o APP. Volta. Tá checando só, o penal já foi. Tá checando se teve... Aí, segue. O jogador erra aqui e aí começa o Isso, APP. perfeito. É. Só me escuta, Aí o é pênalti dele já mesmo tá que veio. marcado. Só tá O chegando Bolinho fez o Atrás toque, da tá linha atrás da da linha da bola. bola, Perfeito, e aí acontece o penal. Perfeito. Só me confirma o Zacrão, só tá me Checado e confirmado, tá? checando e Souza, confirmado. tudo Eu limpo. vi no campo, irmão, a bola ia ficar pra... Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Ali no final vocês veem que eles, depois que eles validam esse pênalti, eles vão checar a PP, que é a paralela lá da linha, pra ver se tem impedimento no lance. Vocês viram a posição onde estava o jogador do Vitória que toca a bola e a posição do cara que invade a área para sofrer o suposto pênalti? Inacreditável, assim. O cara parar para fazer uma análise de impedimento num lance desse, assim, um lance... Acho que não passou na cabeça de ninguém que poderia estar impedido. Na cabeça deles passou para eles fazerem essa análise. Agora, o lance do pênalti, assim, é grotesco. A imagem diz uma coisa, a imagem tá ali clara, mostrando uma coisa, e o cara tá narrando outra. Eu não sei se fizeram uma montagem, deve ser. Botaram outro lance ali por cima. Ele tava comentando de outra jogada, porque não é possível que ele tava falando desse lance. Ele fala que o Lima calça o jogador, sendo que o contato é na parte de cima. E se você parar pra analisar o lance, é muito mais falta do jogador do Vitória do que do Lima. Pra mim, não é falta de nenhum dos dois. Mas se tiver que marcar falta de alguém nesse lance, é do jogador do Vitória, que bota a perna na direção em que o Lima tá correndo, na frente dele, força o contato e se joga. É muito mais falta do jogador do Vitória do que do Lima. Repito, pra mim não é falta de nenhum dos dois. Mas se fosse pra marcar falta de alguém nesse lance, é falta do atacante do Vitória e não do Lima. E aí o VAR analisa esse lance e mantém o pênalti. É inacreditável. Repito, no primeiro tempo teve aquele outro pênalti também que não foi nada marcado pro Vitória. O árbitro tava de frente pro lance e mesmo assim precisou do VAR. Nesse, novamente, ele tava mais ou menos de frente ali, mas como a jogada tava rolando pra lá e o contato foi pra frente, ok, aí chamou o VAR pra analisar. E aí o VAR faz essa análise, que é, assim, é inacreditável essa análise do VAR. Ele diz que o Lima calçou. O que é calçar, gente? Tô até preocupado, porque eu conheço a expressão calçar como uma coisa, e o que aconteceu ali nem perto. Calçar não é quando você pisa ali no calcanhar e dá até aquela puxadinha no sapato? Isso pra mim é calçar. Não tem nada disso. O cara bota o pé na altura da canela do Lima e se joga. É isso que acontece. Cara, é simplesmente inacreditável. Aí beleza, aí afastou o cara da cabine do VAR, afastou o árbitro, mas o Fluminense segue aí, né, com menos um ponto
É claro que a atuação do Fluminense, principalmente depois de empatar o jogo, foi covarde, foi mesmo. A gente, pô, isso é verdade. O Fluminense foi covarde e tentou se segurar ali 1-1, que não seria um mau resultado, mas tem que jogar futebol, né? A covardia é punida. O Muricy sempre falou isso, que a bola pune. Mas, cara, da maneira que foi, tem o erro ridículo do Manuel, é verdade. Mas esse pênalti não pode ser marcado, gente. Esse pênalti não pode ser marcado. E esse áudio do VAR, eu acho que escancarou ainda mais a ineficiência, né? A incapacidade desses caras de comandar uma partida de futebol. Enfim, gente, desculpa aqui a revolta, a indignação, mas não tem como ficar, né, de outra maneira. Quero que você que está assistindo esse vídeo aqui deixe seu comentário também sobre isso, né? Alguém aqui achou que foi pênalti no jogador do Vitória? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, orações tricolores, tamo junto.